Não tem jeito. Se você quiser ter uma mudança significativa do teu estado atual para um estado melhor de vida, uma carreira, uma profissão, ganhar mais dinheiro e tudo mais, você vai ter que ter coragem, velho. Você vai ter que ter coragem. Não tem muito pra onde fugir, tá? Parece papo de coach do caralho e tudo mais. Eu não sou nem nada dessas merda, não. Eu sou um cara normal, pagador de conta como você, falando aqui. Mas você vai ter que ter coragem, velho. Não tem pra onde fugir. Vai ter que ter aquele culhão, aquela tomada de decisão complicada que às vezes você não tem ideia pra onde vai dar, mas você sabe da chance e a possibilidade das coisas melhorarem, e você vai lá e toma essa decisão, tá? Então, vamos falar um pouco sobre esse negócio aqui, porque eu vejo muito cara jovem aqui no canal, muito cara jovem, muito cara novo aqui no canal, que é cheio de respostas, é cheio de desculpas para uma série de coisas, principalmente em relação ao próprio contexto atual, mas ele sabe muito bem que lá no fundo o que falta para ele é só coragem, pô. Ele sabe que para resolver aquele problema da carreira dele, era só ele sentar a bunda na cadeira e estudar. Ele sabe que para poder passar para aquele concurso tão sonhado, é literalmente fazer a parada. É estudar o que tá no edital. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas não, ele vai ficar arrumando uma série de desculpas, uma série de argumentos, uma série de coisas e tudo mais. E assim, velho, honestamente, ninguém vai ficar pegando no teu pé, tá ligado? Se você tiver um pouco mais de idade, não tiver mais pai e mãe pra ficar pegando no teu pé, principalmente depois de você já ter o teu dinheiro, o teu salarinho, o teu emprego, às vezes você mora sozinho, ninguém vai pegar no teu pé, pô. Ninguém tá nem aí. Essa é a verdade. As pessoas estão cada um vivendo as suas vidas aí, e às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você sabe que ninguém vai pegar no teu pé. E o fato de ninguém pegar no teu pé, te encher o saco, nem colocar pressão em cima de você, é o que te mantém numa situação confortável em um lugar que você odeia. Às vezes você trabalha numa padaria, no mercado, é um entregador de iFood, sabe? É um desses caras que pô, panfleta na rua, sabe que ganha pouco, você sabe que não vive a vida que você gostaria, sabe que trabalha pra caramba pra receber muito pouco, você sabe muito bem da sua situação, mas é aquela coisa, quando aparece a chance de você tomar coragem pra poder, pô, começar a estudar, começar a se qualificar, fazer alguma outra coisa pra arrancar você desse estado e te colocar em outro, você decide não fazer. E por que você decide não fazer? Porque você sempre vai ficar se preocupando com os riscos. Ai meu Deus, mas e se não der certo? Mas e se? Essa série de coisas aqui, que você já sabe muito bem como é que funciona, mas você ao mesmo tempo já sabe também a resposta pra parada. Pô. É isso que é cabuloso. A gente sabe no final das contas a resposta pra resolver todas as questões que a gente já tem, mas a gente normalmente não quer fazer a parada. Então assim, é a falta de coragem que é a questão em pauta. Essa é a verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu tenho alguns projetos, né? Além do meu emprego, eu tenho alguns projetos em paralelo. E eu sei que eu tenho que colocar mais gás e energia e investimento de grana mesmo em determinados projetos aqui. E aí, uma coisa que para mim é um impeditivo é a falta de coragem de simplesmente chegar às vezes lá, mesmo acreditando muito no projeto, é chegar num banco da vida, pegar o dinheiro emprestado do banco e investir no projeto. Às vezes o que me falta é essa coragem. Você tá dando pra entender? Eu acho que todo mundo em alguma medida tem essa parada, mas eu sei que invariavelmente vai ter que chegar um momento que ou eu acabo com o projeto ou eu vou ter que fazer esse movimento para ele poder de fato virar as coisas e mudar o padrão de vida que eu já tenho hoje, tá? Então, da mesma forma que lá no início da minha carreira, eu tive que falar assim, velho, eu vou aprender essa merda aqui até conseguir essa parada. E foda-se, não sei como é que vai ser, não vou usar método nenhum, eu vou na raça aqui pra poder fazer essa parada. É uma decisão corajosa, mano. É uma decisão corajosa. Da mesma forma que quando você decidiu ter a profissão que você tem, você se colocou à prova e à disposição da situação pra poder aprender, eu acho que tá no momento de você refletir se o momento que você tá agora já não ficou confortável demais. E você precisa dar esse próximo passo. Normalmente eu chamo situações como essa como você está sentado num sofá de pregos. O que é essa situação? Você tá lá, sentado num sofá de pregos e os pregos estão tudo furando tua bunda, mano. Tá lá todo fudido já, tudo cortado e tal. E aí alguém chega pra você e fala, meu irmão, levanta daí, ó, o tanto de inflamação que as feridas dos pregos já tá fazendo aí em você, cara. Levanta desse sofá, cara. E aí você vira pra pessoa e fala assim, cara, mas pelo menos eu tô sentado, né? Então, assim, você entende o que eu tô querendo dizer? Às vezes você deveria ter coragem para ter uma mudança significativa na sua vida que de fato faria você enxergar a realidade com outra visão, ter mais expansão de consciência, de mente, enxergar mais oportunidades, mais possibilidades, mas você não faz isso
Porque quando você tem a chance de fazer, você decide se acovardar, você decide não fazer a parada, tá? Então, o que que você pode fazer em relação a esse tipo de coisa? E começar a criar mecanismos para facilitar o processo de tomada de decisão. Ou seja, se você está com medo de começar a estudar para um concurso público, porque você acha que tem muita vaga lá para o concurso público, comece a vislumbrar, estudar todo dia até você se sentir pronto. Foda-se. Começa desse jeito. Começa assim. Mas começa a estudar. Ah, Yuri, mas eu vou falhar um dia ou outro, não tem problema. Mas tenta estudar pelo menos 1 hora, 30 minutos todo santo dia para poder chegar onde você precisa chegar. Eu acho que quando você começa a colocar essas coisas mais simples no dia a dia, mas de maneira objetiva e na raça mesmo, porque eu acredito também que é na raça, as coisas vão começar a ter mudanças significativas lá no futuro para você. Mas se você não começar, não vai dar, pô. Você entendeu? Eu encho o saco de um brother meu, ele é um irmão pra mim, um amigo, que ele fala, não, mano, eu vou estudar pra tecnologia, eu vou estudar pra TI. Eu falo, meu irmão, é só estudar, é literalmente só estudar. Para de criar na sua cabeça o cenário perfeito da situação pra começar a estudar. Isso simplesmente não existe. É só você sentar a bunda na cadeira, começar a estudar e no momento certo você vai sentir que é o momento de poder se colocar à disposição. Essa situação, inclusive, ela é muito interessante, porque às vezes você... Sabe aquela galera que passa a vida só estudando, faz faculdade, aí da faculdade vai pra pós-graduação, aí vai pra especialização, vai pra puta que pariu, mas nunca encara o mercado de trabalho? É porque tem medo. A maioria da galera que passa muito tempo estudando e vai lá e no momento de arrumar um trabalho, um emprego, fica naquele receio, achando que tem que se qualificar demais, além dessa pessoa ter mais dificuldade para poder para poder entrar no mercado de trabalho justamente por conta da super qualificação, digamos assim, em relação à experiência, a pessoa simplesmente não tem coragem, porque ela tem medo de quê? De ser rejeitada. Então, esse medo da rejeição, esse medo de não dar certo, esse medo de não conseguir, de não ter oportunidade para ele também e tudo mais, todo esse tipo de coisa simplesmente é teoria, pô. Até você chegar lá e bater na porta da oportunidade de fazer a parada acontecer. Você não precisa ter 500 mil oportunidades. Você só precisa ter uma oportunidade, pô, que dê certo. Mas para isso você tem que tentar as 500 mil vezes, pô. Você tá entendendo? Isso exige coragem. Você tomar o fora daquela menina exige coragem. Você só vai encontrar aquela mulher que você sempre sonhou, a mulher da tua vida, aquela parada top, se você aprender um dia a tomar muito fora, pô. Porque você vai ter a preparação suficiente necessária para você, quando tiver de frente para a oportunidade, falar aquilo que você sabe que tem que falar da melhor maneira possível, mas você só vai lapidar isso se você tiver, de fato estiver encarando a parada. Se você não quiser encarar a parada, você vai ficar nesse receio constante. E aí você vai tentar pouco, vai ficar pouco experiente, e quando as boas oportunidades de fato estiverem na sua cara, você vai ter medo de encarar aquela oportunidade e segurar pela mão. Porque toda boa oportunidade, ela assume um risco, certo? Ela exige com que você assuma um risco, na verdade. Então você vai olhar pra parada e vai falar assim, cara, que essa é a chance da minha vida. É a parada que eu sempre sonhei, mas eu tô com medo, pô. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu ainda sou meio inseguro em relação ao meu inglês, tá? Eu nunca fiz curso de inglês, nunca fiz esses cursinhos que a galera faz e tudo mais. O inglês que eu sei hoje, eu aprendi na raça. Foi na internet, foi nos livros, no caderno, na raça, moleque. No Duolingo, e filme, série, Friends, filme legendado, sacou? Fui tentando lapidar o meu inglês a partir disso. E aí, eu tô num momento de carreira que eu não quero mais trabalhar pro Brasil, pras empresas brasileiras. Porque aqui no Brasil, cara, eu já trabalhei pra todas as grandes empresas que você imaginar, tá? Já trabalhei pra Claro, Banco do Brasil, Vivo, na área de tecnologia deles. Já trabalhei em projetos que milhões de brasileiros usam, sabe? Umas paradas gigantescas. E assim, cara, cheguei no meu teto, digamos assim, profissionalmente falando, na área de tecnologia aqui no Brasil. E aí, eu quero arriscar agora trabalhar pra fora, mano. Só que tem a barreira da linguagem, tem a barreira da língua, do idioma. E aí? Como é que eu vou saber o momento no qual eu vou realmente estar pronto para ter uma oportunidade internacional e que vá de fato mudar a minha vida? Eu só vou saber, meu amigo, colocando minha carinha lá na frente lá, preparando meu currículo, preparando lá meu perfil no LinkedIn e treinando conversação para quando o recrutador vir falar comigo, eu tá aqui, ó, afiado que nem uma espada, moleque, e falar exatamente com toda a confiança necessária. Mas eu não vou adquirir essa confiança necessária se eu não me expor, cara. Se eu não tiver coragem de me expor. Então, quando você tem coragem de você se expor a determinadas situações, é aonde abrem as portas para vocês.
eu tô cheio de entrevista agora que tô nas próximas etapas, né, das entrevistas em inglês. E toda vez que eu fico com receio de falar com os recrutadores em inglês, eles falam, cara, seu inglês é muito bom, cara. Você entende o que eu tô falando e você tá falando bem. Eu não tô procurando ninguém fluentezão, não. Tô procurando alguém com perfil como o seu. Mas como eu saberia disso aí se eu não tivesse me exposto a situações como essa? Aí ele mandar mensagem pra mim, pô, quero conversar com você, cara. Tem oportunidade aqui, quero conversar com você. E mesmo com as pernas tremendo, eu vou lá e converso com ele. Quantos foras, quantos nãos eu já tomei nesses processos seletivos anteriores. Em inglês. Porque eu ia começar a falar e eu simplesmente travava, eu não conseguia falar. Eu não tinha o preparo suficiente, mas o fato de estar lá tentando todo santo dia fez com que eu tivesse a oportunidade de me preparar. E é isso que acontece com a gente, cara. A vida, ela vai dando pra gente a preparação necessária à medida com que o tempo passa, à medida com que você também se expõe para a situação. Quanto mais você expõe, mais você vai começar a entender os padrões, as repetições e inclusive aonde você está errando. E aí você vai lapidando, lapidando, lapidando e as melhores oportunidades elas vão ficando cada vez mais próximas de você. Até que chega um momento que você vai acertar na veia, moleque. Tu vai acertar a parada. Mas você só vai saber se você tiver coragem. Então eu desejo para você que você comece a ter mais coragem na sua vida. Você muitas vezes é uma pessoa de 20 e poucos anos, 30 anos, 40, 50 anos, não importa. E sabe que essa vida aqui é a nossa única ficha, cara. Por que que você tem tanto medo assim, cara? Eu falo isso, inclusive falando pra mim. Todo santo dia eu olho pra mim mesmo e falo, Yuri, por que que você tem tanto medo, cara? Eu tenho medo sobre uma série de coisas, mas a gente tem que tentar. Você não concorda? Então, eu torço pra que da mesma forma que eu tô tentando daqui, você vá tentando daí e a gente conseguir chegar em algum lugar interessante nessa vida aqui. Afinal de contas, como eu falei pra você, é uma única ficha que a gente tem pra ter uma vida bem vivida. Não tô falando de riqueza, não tô falando de nada disso. Tô falando de plenitude e dignidade. Beleza? Eu torço muito pra que você alcance isso. Tamo junto, amanhã tem vídeo novo, é tudo nosso. Vamos que vamos.